Professor, e agora nesse momento? Quais fundos você acha que estão baratos, que valem a pena agora? Assim, meio que tudo tá barato. Para fundo imobiliário é um investimento muito simples, você não precisa inventar. Então, nesse momento, é a oportunidade de comprar as coisas boas, baratas. Na sua opinião, vale mais a pena fundo de papel ou fundo de tijolo agora? O que você pensa do MXRF11? Professor, e agora nesse momento? Não sei se você vai falar um setor ou quais fundos imobiliários. Quais fundos você acha que estão baratos, que valem a pena agora? Assim, meio que tudo tá barato. O problema é que as pessoas vão acabar confundindo e a gente tem uma assimetria de riscos. O que é isso? Tudo caiu, então mais ou menos tudo tá barato. Só que aquilo que era ruim caiu, mas não na mesma proporção do que as coisas boas. Então o risco-retorno não tá valendo a pena para aquilo que não é bom. Entendeu? Você pegar fundos que caíram pra caramba, aqueles que deram problema lá, Gramado Parque, Deva, HCTR, lá, você não tem ali um risco-retorno que vale a pena. Agora você tem outros fundos, os tops aí do mercado, um HGLG, um HGCR, o KNRI, excelentes fundos que também caíram. Eu vejo neles uma oportunidade maior. Por quê? Porque esses fundos, normalmente, eles estão caros. Quando é que você consegue comprar eles barato? Num momento como esse. Sim. Quando a gente tiver alguma estabilidade maior na economia, uma redução das taxas de juros, isso vai acontecer, né? Economia cíclica, nem que seja com o próximo presidente, mas uma hora isso vai acontecer, você vai voltar a ver esses preços subirem e aí você vai acabar comprando caro. Então, nesse momento, o que eu faria, o que eu recomendo para os meus alunos, é a oportunidade de comprar as coisas boas, baratas. Depois que você acabar essa oportunidade, aí você começa a olhar aquela segunda classe, aqueles mais arriscados. Então, para fundo imobiliário, é um investimento muito simples, você não precisa inventar. São 4 setores, que são os fundos de papel, logística, shopping, renda urbana e lajes corporativas. Aí eu boto tudo numa classe só. Então são 4 setores aí, e os maiores, os melhores, os Quineia da vida, agora é Pátria, né, que era Red Grifo, principalmente essas 2 gestoras, você tem os maiores fundos e os mais interessantes. Shopping, você tem um XP Malls, que é o que eu gosto mais, por conta da concentração maior em São Paulo, que é o melhor mercado. Mas não tem nada assim, tão difícil. Se você concentrar ali, separar os maiores fundos imobiliários, você já tá pegando também os melhores. Então, Sim. não é tão difícil. Pro leigo... HG tá barato, Sim. HGLG. O HGLG é um fundo que sempre teve caro, né? Difícil comprar ele, né? E agora deu uma recuada, mas Deu mesmo uma assim caiu recuada pouco, né? Também, o dividendo dele também diminuiu. O que era extraordinário diminuiu, porque ele é um fundo que ele tem uma característica também de desenvolvimento. Então ele compra terreno, cria o galpão logístico, aluga, deixa bonitinho, depois ele vende. E aí ele tem um lucro imobiliário com isso também. Então ele consegue fazer esse movimento. O mercado ficou muito receoso com a compra da Pátria, né? A gestora Pátria comprou a Red Grifo, todo o portfólio imobiliário, porque deixaram de atuar no mercado imobiliário, venderam todo o portfólio, né? E aí, sim, vai mudar, porque sempre foi excelente gestão, mas vai mudar. Mas a equipe de gestão toda foi para o Pátria e a ideia é que nada mude. Por enquanto, pelo menos a promessa dos gestores é que nada mude. Por enquanto, nada mudou. Então, o tempo vai provar. Mas se ela continuar fazendo um bom trabalho, a equipe de gestão continuar fazendo o bom trabalho que sempre fez, vai continuar sendo excelentes fundos. Não só o HGLG, eu gosto muito do HGCR, que ele é meio a meio, metade PCA, metade CDI, né? Então... HGCR. Igual o KNSC, que também é da Quineia, que também é meio a meio. Porque a Quineia tem o KNP, que é a inflação, e o KNCR, que é CDI. Aí eles fizeram o KNSC com cota lá na mais ou menos R$10, que é metade. Sim. Então você tem os 2 mundos, o KNP, que é o maior fundo da indústria, e é só para investidor qualificado, mais de 7 bi, e o KNSC, que é CDI, que também é meio que a reserva de emergência dos outros fundos imobiliários, os gestores compram ali. E aí eles lançaram o KNSC. Se não me falha a memória, eu recomendei KNSC, acho que tem um mês para os meus alunos. Porque ele é isso, é CDI e PCA. O CDI, que é a Selic e Over, ele vai subir para controlar a inflação. A inflação sobe, aí tem que subir a Selic. Então você tem um pouco de cada, de inflação e de taxa de juros, então tá sempre ali. São fundos que você não vai perceber uma queda, nossa, caiu pra caramba, porque se a taxa de juros cai, você tem um estímulo à inflação. Se a inflação cai é porque a taxa de juros subiu. Então
Vai ficar ali, Equilibra. o HGCR até caiu. E nesse momento, professor, na sua opinião, vale mais a pena fundo de papel ou fundo de tijolo agora? Assim, o fundo de papel, ele tem um problema em relação ao fundo de tijolo, então depende muito do objetivo de cada um. O fundo de papel, ele paga muito dividendo, só que ele não tem expectativa de valorização e de correção do patrimônio. Diferente de um fundo de tijolo, que todo ano tem reavaliação do patrimônio. A gente está vendo no noticiário mais especializado, que as lajes corporativas estão aumentando a ocupação, várias áreas da Faria Lima, região mais nobre, JK com Faria Lima, aqui em São Paulo, ali na Vila Olímpia, aumentando taxa de ocupação, algumas empresas já procurando áreas, como ali na Berrini, áreas mais secundárias, também aumentando a ocupação. Isso a gente não vê refletido na cota. E os fundos imobiliários, por conta de tudo isso, eles podem ter uma reavaliação do valor patrimonial. Isso acontece agora no final do ano, novembro, dezembro, geralmente novembro, começa a soltar a reavaliação patrimonial. Isso a gente vai enxergar aqui, ó, aumentou o valor do patrimônio, então essa cota, ela vale mais. Pelo menos se vender o prédio, ela vale mais. Que é o caso do JSRE, que eu recomendei um tempo atrás. Se você pegar todos os imóveis do fundo, vai dar quase que o valor, o dobro do que vale a cota hoje. Só que a gestora não vai fazer isso, senão acaba o fundo. Mas os cotistas, se eles chamassem a assembleia para liquidar o fundo, ia ter um lucro absurdo. Porque a cota não reflete o valor patrimonial. Mas a gente tem, nos fundos de tijolo, essa questão do valor patrimonial. No fundo de papel você não tem, porque ele distribui todo o valor. Então ele não tem muito como crescer. Ah, qual que eu devo escolher? Depende muito do objetivo. Quem precisa de resultados mais imediatos, até pode ter mais papel na carteira. O que é resultado mais imediato? Ah, sei lá, de repente está desempregado, tem um patrimônio lá, precisa receber um valor maior. Ah, eu já sou aposentado, estou no fim da vida, e aí o fim da vida é uma referência muito de cada um. Mas eu preciso receber um valor maior agora e depois eu vou consumir esse patrimônio até morrer e acabou. Então pode ter uma parcela maior de fundo de papel, não vejo problema. Quem está construindo um patrimônio, pensando mais a longo prazo, eu teria mais tijolo. E aí eu teria mais ou menos uns 75% de tijolo e 25% de papel. Esses 25% de papel hoje dá para pesar um pouco mais no IPCA porque está descontado. Falando de novembro, dezembro ali de 2024 ainda está descontado por conta dessas questões do IPCA de meses atrás. E o restante teria de tijolo, concentrando nesses setores mais interessantes, shopping, lajes, logístico, renda urbana, já tá bom. Por quê? Porque eu vou tentar outros setores, os outros estão mais amassados e tem mais risco, entendeu? Então, como os mais tradicionais também estão baratos, eu ia mais para esses mais tradicionais, eu acho que faz mais sentido. Mas claro que toda carteira, montagem de carteira, gestão de carteira, com uma coisa que eu ensino muito, eu falo muito com os meus alunos, depende muito do objetivo de cada um. Se você não atrelar o seu objetivo ao investimento que você escolheu, nada mais vai fazer sentido. É por isso que as pessoas investem na renda fixa, no tesouro, que teoricamente seria o mais tranquilo, e perdem dinheiro. Por quê? Porque as taxas subiram e tem um monte de gente perdendo dinheiro na renda fixa. Tem um monte de gente desesperada com o tesouro direto. Por quê? Comprou IPCA mais 6, agora tá IPCA 6,7, tá perdendo dinheiro. Ah, mas e se segurar até o final, você não vai perder, é garantido. Sim, só que a pessoa comprou um IPCA 2045 para um dinheiro que vai precisar ano que vem, daqui a 2 anos. E aí vai apanhar com a marcação a mercado. Acho que o maior erro do investidor é não pegar assim, para que eu estou fazendo isso, que meta que eu tenho e o que eu estou escolhendo para essa meta. Todo mundo acha que é gestor, que vai ficar tradando, girando a carteira. Na verdade, eles fazem isso sem saber que isso é a atividade do gestor e dá muito mais trabalho. Se pegar a meta, escolher um investimento que casa com aquela meta, eu acho que resolve a maior parte dos problemas. Professor, e é um fundo imobiliário que sempre a gente vai ter que falar aqui, você já está acostumado, porque já são mais de 1 milhão e cacetada de cotistas, é o MXRF11. O que você pensa do MXRF11? Assim, eu não gosto muito do MXRF11. Por quê? Porque como ele é muito popular, ele acaba ficando caro. As pessoas compram sem olhar o valor patrimonial, que para fundo de papel é uma grande referência. A gente usa como uma referência para fundo de papel o valor patrimonial. Para fundo de tijolo, não. A gente não usa essa referência para valuation. Mas no de papel faz sentido. O MXRF, ele também tem uma parte de desenvolvimento que agrega um risco maior. E as pessoas não fazem ideia disso e sempre compra só porque ele foi o primeiro fundo na base de R$10 a cota. Então, por isso passou de 1 milhão de cotistas. Mas não significa que ele está barato. Eu acho que tem outros fundos mais interessantes. Mas quando ele fica abaixo do valor patrimonial, aí começa a fazer sentido comprar a cota do MXRF. Eu já recomendei no passado, justamente porque estava barato. Eu recomendei, sei lá, era R$9 a cota.
Aí depois ele foi a 10, acho que chegou até R$11, o pessoal comprando. Eu falei assim, eu acho que tá caro. Não faz nenhum sentido comprar fundo de papel quando ele está acima do valor patrimonial, porque no longo prazo a tendência é voltar ao valor patrimonial. Então você está pagando ágio, está pagando mais caro, o que você tem que esperar é que continue subindo? Não, é que ele volte ali ao valor patrimonial. Se você está comprando abaixo do valor patrimonial, aí começa a fazer sentido. Então o MXRF, se ele estiver abaixo do valor patrimonial ou bem abaixo, aí eu acho que até vale a pena. Vou aproveitar aqui pra falar o quê? Já senta o dedo no botãozinho de curtir. Já dá o Pra like. ajudar a gente. E se inscreve também logo, né? Dá Carol? o like. Inscritos. Sim, quase 1 milhão de inscritos. Nós vamos chegar, professor. Vai ter a plaquinha, né? Não, já dá o like, viu, criatura? Você já vem aqui, se inscreve e ativa o sino, porque vai chegar novos vídeos aqui do podcast pra vocês.